quem não me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. E para quem me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Começando, pedindo para entrar na sua casa, mais um programa Cajuru Pergunta. Eu não imaginava Eurico Miranda, cara a cara, comigo aqui no programa Cajuru Pergunta. Você, no auge, quando eu estava mesmo, eu tive a oportunidade de ser muitas vezes em alguns programas que eu fui. Eu dava ibope. Sempre, claro. Eu dava ibope. Pode ser para um lado ou outro. Os que gostavam e os que não gostavam, mas eles gostavam de ver. Pode ser que eu não tenha... Eu não gostava e assistia. Mas agora eu vou dizer para você uma coisa. Por que eu estou aqui? Eu não relutei em vir. Quando a menina me ligou... A Júlia me ligou, que eu já conhecia. Ela me ligou. Eu não pensei duas vezes pelo seguinte... Porque a primeira coisa é que você se referiu, você teve as fases na tua carreira. Sim. Não. Você teve um momento na tua carreira que você era top dos tops, se a gente pode falar assim. E depois tem você tem alguma semelhança, só que os estilos são diferentes, mas na tua trajetória tem alguma semelhança comigo. Você tem a tua opinião, você tem a tua verdade e você enfrenta. E, de repente, não há... E como a minha trajetória toda sempre foi de enfrentamento... Total. Sempre foi de enfrentamento, eu não pensei duas vezes em vir aqui para te responder o que você quiser. O que você quiser me perguntar, o que você quiser falar. Te digo uma coisa, quando isso saiu aí, eu não sou muito de internet, sinceramente. Sim. Não sou muito... Eu acho que eu sou meio ultrapassado. Não sou muito da internet. Eu não gostava, agora eu sou obrigado a gostar, não tem jeito. Mas eu não sou muito. Mas todo o pessoal é chegado, isso é coisa do... Aí você tomou conhecimento que na internet se falava só eles nisso. Começaram a comentar esse negócio e tal, e aí alguns vinham, como é que você vai na internet? Como é que você vai falar com o Cajuru? Como é que... não tem nada a ver uma coisa com a outra, vocês, uns de um lado, outros do outro, aqueles que estavam falando negativamente, o que eles podem ter certeza de uma coisa é o seguinte: eu nunca fugi de nada, eu nunca fugi... Eles fazem 10 mil, ou fizeram, para não dizer 10 mil, para não botar 1 milhão de acusações a mim, e eu as enfrentei todas, venci todas, estou aqui e sempre pronto. Eu fui chamado, tinha um programa na ESPN, que era a Bola da Vez. Bola da Vez. E eu fui... E eles perguntaram se eu iria ao programa. Eu fui. Eu respondi apenas o seguinte: eu vou, desde que... Vocês podem perguntar o que quiser, mas vão ter que ouvir a minha resposta. E que não editem a minha resposta. Aí eu vou. Aí estava combinado que iam todos os bambambãs e, de uma certa forma, desafetos meus. Chegou na hora, eu fui, chegou na hora, eles não foram. Os desafetos não foram? Não compareceram? Não compareceram. Não compareceram? Para fazer as perguntas. Mas a entrevista foi editada ou foi correta? Não, foi correta. E foi uma entrevista que eu me lembro, não agradou muito aos paulistas, porque eu tinha um estilo, né? Eu tinha e não perdi esse estilo. Em função, isso tudo foi a questão de Vasco, e porque o Vasco está aqui no Rio de Janeiro. Sempre houve uma rivalidade Rio-São Paulo. E eu tinha que, de uma certa forma, bater em São Paulo para que o Rio fosse mais valorizado. Claro. São Paulo... Na verdade, você era a única voz do Rio, né? Você foi por muito sem tempo. Sem dúvida nenhuma, São Paulo
é o centro econômico Canhão. desse país. E a gente começa a ver pela TV. Quer dizer, que o cara bota São Paulo 1, São Paulo 2, e depois vem Rio de Janeiro. São Paulo 2 e o interior de São Paulo. É, o interior de São Paulo. Aí assim, imagina, combater isso só criando algumas coisas que eu criava, que São Paulo, o problema, São Paulo tem o Rio Tietê, a gente tem aqui Copacabana, e São Paulo não tem praia. Ah, mas tem praia em Santos. A praia de Santos é uma praia de areia batida e essas tias. Mas você fazia isso mais por gozação, para sacanear? Não, eu fazia Ou era a isso. sua opinião mesmo? Não. Eu, até hoje, eu vou a São Paulo e eu entro de costas. Por quê? Vou diversas vezes. Porque eu não me sinto muito bem lá. Eu venho. Eu quero vir mais rápido. Quer dizer, você sabe aquela. Você conta a história sempre do marido que chega e que ele chega de costas, né? Porque ele está saindo. Porque ele está saindo. Eu chego de costas, salto do avião com vontade já de voltar. É porque. Mas isso foi algo que eu fui criando. Não é que eu, sinceramente, é evidente, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso. Eu não posso chegar e colocar as coisas, mas que era necessário você, de repente, colocar, você, por exemplo, em relação ao Corinthians, eu sempre batia muito. O Corinthians, você não tem nem estádio, tem, pô. Como é que Agora tem, Eurico. Agora teve uma grande mutreta e vai ter o Itaquera. O quê? O estádio é uma mutreta? Isso é uma grande mutretagem, né? É? Só pode ser. Por quê? Como é que você pode gastar 1 bilhão? Pode até passar de 1 bilhão. Você vai gastar 1 bilhão para jogar 3 ou 4 jogos. A João Avelange, o São Caetano merecia ganhar, não? Por quê? Jogou mais do que o teu time. Pô, tomou de 3 no Maracanã, jogou mais do que o meu time. Jogou mais que o seu time. Pô, tomou O de Brasil 3. inteiro achava que o São Caetano era o merecedor daquele título. Pô. Hein? Ô, Você continua doente até hoje, não é deixa eu possível. dizer uma coisa para você. Você tinha melhorado. Quem tem Romário, ninguém pode dizer. O Filipão tomou na quenca, no que ele fez com o Cruzeiro. Se eu contar a história, o Filipão vai dar 30 cambalhotas. Mas eu acho bom você contar, sabe por quê? É. Porque eu gostaria que você assistisse aqui, só um minutinho, por favor, o que Felipão disse neste programa Cajuru Pergunta sobre você. Aí você aproveita e fala e também responde. Manda pro ar. Lembra de um episódio em que a mãe, se não me engano, a mãe do Romário deu uma entrevista. Sim, claro. Dizendo, Filipão, meu filho, e coisa e tal, e tá. E eu ouvi aquilo e, puxa, senti bastante. Mexeu com você? Mexeu comigo. E eu comecei a ficar assim, pensando, se eu posso tentar ajeitar. E naquele momento, mas, ao término da entrevista, entra quem? Eurico Miranda. E diz, aquele sem vergonha do Filipão, pititi, lembra dessa entrevista? Lembro. Aí o que eu pensei? Armada. Tudo armado. Armado. Pronto. Todo o meu sentimento de culpa em relação à mãe. Você, se não entrasse o Eurico ali, você levaria o Romário? Olha, possivelmente eu teria pensado mais. Você sabia dessa? Sabia nada. Não? Não sabia nada. E o que você tem a Nem dizer? armei nada. Tenho a dizer que primeiro, Ele quis dizer que a entrevista foi armada. mas não foi E armado. pela história dele, eu concordei com ele. Agora eu vou usar o termo correto para você. Armado nenhuma. Eu nunca armei nada disso. E muito menos armar para cima de Filipão. Filipão tá de graça comigo. A Filipão, a única coisa que podia ser era meu funcionário. Mais nada. Ele só podia ser meu funcionário. Não podia ser mais nada. Isso era diferente. Eu era dirigente de futebol. Aliás, ele tem que perder essa mania que ele fala lá para os outros, que onde ele vai, onde é que ele dirige. Ele nunca trabalharia, por exemplo, comigo, porque ele trabalhar como se fosse ele o chefe e ele mandando, ele não ficava 24 horas. 2 bicudos não se beijam, é isso? Não é 2 bicudos, não se beijam. Tem patrão e funcionário. Tem chefe e subalterno. O técnico de futebol, ele é subalterno do presidente do clube. E você acha que o Filipão não exerce essa função de empregado no clube que ele vai?
Onde ele chega, se você não falou, ele está falando que eu levaria, eu faria um apelo, quando a história não foi nada dessa. Qual é a história, então? A história do Romário foi a seguinte. O Romário teve um problema na vista. Ele falou sobre isso também, Quem? o Filipão. Pois é. Que isso também o incomodou muito, o chateou muito. Não, o Romário teve um problema na vista. E ele queria ver isso num especialista no México. E teve a minha cobertura. E foi. Então ele não foi no México para jogar amistosamente porque com ele o faturamento do Vasco era maior? Não foi isso? Não. A prioridade dele foi ver o olho lá? Foi por causa do olho. Foi por causa do olho. E tanto que o Romário... Então o Filipão se enganou nisso? Se enganou totalmente, pô. Se enganou totalmente. O Romário, pra você ter uma ideia, o Romário foi por vontade própria. Porque ele queria. Junto com o Romário, foram, se não me engano, 5 ou 6, como ele chama, parceiros Os dele. amigos dele. Parceiros dele. Não tem nada a ver. Isso é outra história. Eu quero dizer, para responder aí ao Filipão, primeiro que eu não armo nada. Nunca armei nada disso, de situação. Se eu Mas você o chamou de sem vergonha, como ele falou? Claro que não. Não? Não. Isso não é verdadeiro, pô. Ele está dizendo que teve a matéria, que ele viu a matéria. Ele viu a mãe do Romário chorar e depois ele pode você ter falar. visto a mãe do Romário, mas não viu o Eurico dizer que Eurico... Você não chamou ele de sem vergonha, então? Claro que não. Ele pode não ter gostado de algumas entrevistas minhas, que quando me perguntaram, lá de Portugal, me perguntaram o que eu achava da contratação do Filipão. E eu não penso duas vezes. Eu digo... A contratação do Filipão para onde? Para Portugal. Ah, para a seleção de Portugal. Não, para Portugal. Sei. Aí eu respondi o seguinte, pô, será que não tem técnico aí que conheça? O Filipão conhece nenhum jogador de Portugal? Isso eu me lembro que você falou. É. Então, isso aí sim, eu falei, isso é que ele não deve ter gostado. Ele fala a história da aeromoça, que também foi algo que fez o Filipão perder a confiança. Você sabe a história da aeromoça, né? Mas Porque o Romário era capitão com o Filipão. Alguma coisa aconteceu. Você, com o conhecimento do futebol, com as histórias que você tem, algumas que você não contou até hoje. Romário não é jogador. O que foi que aconteceu Romário não é jogador para Filipão. Por quê? Porque o Romário é um jogador com uma personalidade muito forte, que realmente você tem que fazer certo, vamos chamar de adaptações aos teus regulamentos e as tuas regras. Você tem que ser feitas para você ter uma convivência com o Romário. Qual é o melhor treinador que trabalhou com você? Ou o menos ruim nesse caso? Não tem menos ruim. Eu gostei deles todos. Foram caras que eu... Você gostou porque você escalava. Não, nunca escalei. Eu Nunca escalei. Eu duvido nunca que escalei o Antônio Lopes, por exemplo, eu não. tinha certeza que você escalava o time com ele. Nunca escalei. Não? Eles conversavam comigo. É diferente. Mas nunca escalei. Conversavam com você pra quê? Pra pedir a escalação Não, sua. nunca. Eu nunca sugeri nada. Eu conversava. Não, sugerisse não, você impunha. Não, nem punha nada. Não, tá enganado. Ele tinha que passar para mim, para eu saber o que ia acontecer. O cara tinha que dar a escalação antes? Não, nunca me deu escalação. Ah. Não pedi escalação. O que ia acontecer? Tem intenção assim? disso, daquilo, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Antes do jogo ele falava com você? Eu acompanhava tudo. Treinador perde jogo. Ganhar não? E treinador não ganha jogo. Você tá brincando. Com certeza. O treinador só perde o jogo. O jogador pode perder jogo, Ah. mas não pode ganhar jogo. Quem ganha jogo é o jogador, né? Eu, por exemplo, quando eu metia o pau em você, que eu te xingava pra caramba em rede nacional, eu falo assim, gente, ele entende de futebol. Isso não tem jeito. Ele sabe contratar, sabe montar time. Esse é o diferencial dele. Ele faz um monte de coisa, que daqui a pouco nós vamos discutir. Eu vou te perguntar e você vai responder, naturalmente. E eu sei que você vai responder no teu estilo. Mas essa de treinador conversar com você, não dá pra você. Quem tá vendo o programa aqui, não dá pra gente engolir que o cara discutia com você sem ouvir ordem. Muitas coisas não se engolem a meu respeito. Muita coisa não se engole a meu respeito. Não, mas essa, por exemplo. Muitas coisas não se engolem a meu respeito. As pessoas não engolem isso, paciência. Porque o problema é o seguinte. Então, eu nunca vi Brasileiro, treinador conversar com o dirigente. Isso é porque vai conversar com o dirigente o quê?
se o dirigente também não entende desse negócio? Ele vai falar o quê? Você quer dizer o quê? A maior parte não entende? Você quis dizer isso claramente. Tem dirigente, eu sou do tempo que tinha trava na chuteira. Tem dirigente que não sabia que tinha trava na chuteira. Dirigente daqui do Rio? Não, do São Paulo? Brasil. Do Brasil? Do Brasil. É? Claro. Dirigente conhecido, famoso? Não. Você não vai querer agora que eu vá apontar o cara que não saiba esse detalhe. Mas que não sabiam de detalhes de futebol. Vamos começar pelo dirigente maior, o Ricardo Teixeira. De futebol ele não conhecia nada, zero. Não conhecia ou não conhece? Pode ser que ele conheça alguma coisa, mas conhece muito pouco. Ele conhece de bastidores de futebol agora, porque dos negócios que ele faz. Agora, de resto, não. Você fez um movimento com a mão estranho aí. Não, negócio, é isso Não, mesmo. você fez assim, que ele movimenta bastidores. Você quer dizer o quê? Que ele rouba? Não, eu não... Mas você fez assim com a mão. Não, isso aí não quer dizer roubar, isso pode ser até amassapão. Eu sei que você gosta de padaria, mas você não quis dizer que o Ricardo amassa pão. Mas não estou falando. Falar. Você falou que ele movimenta negócio, mas você fez assim com a mão. Dizer claramente, diretamente que ele rouba é diferente, é outra coisa. Agora, para você ele não rouba? Que ele movimenta. Mas o que é movimentar? Movimentar por seu próprio interesse. Seu próprio interesse o quê? Seu próprio bolso? Pode ser dele até. Dele ou das corporações dele. Ele tem muitas corporações? Deve ter. FIFAs, CBFs, tudo são corporações, amigo. Corporações? Corporações. Me desculpe a pergunta clara. Corporações ou quadrilhas? Não. Quadrilha, você não me força a dizer quadrilhas, porque eu não posso dizer. Se caracterizarem, por exemplo, que tem mais de um, aí pode entrar numa quadrilha. Mas você está falando que tem mais de um, hein? Não sei. Eu falei CBF e FIFA. Isso é uma só. Não. Isso é um só. É um só? Não. Ali é uma. FIFA é uma coisa, CBF é outra coisa. Então são duas. Agora, se elas se aliarem, pode formar uma quadrilha. Aí pode. Aí pode? Aí pode. Se elas se aliarem, pode. Claro que pode. E elas são aliadas ou não? Quando o interesse é igual, elas se aliam. Atualmente? Acho que sim. Sim? Acho que sim. Em relação, por exemplo, aqui a essa Copa do Mundo aqui, está mais do que evidente do que o que está acontecendo. Quer dizer, eu acho que... Então, Eurico Miranda diria o quê? Que essa Copa do Mundo está sendo organizada por uma quadrilha? Não. Tinha ou não aquele laranja no Vasco da Gama? Isso foi a maior sacanagem que fizeram com o rapaz, com o cidadão, com o homem, com o chefe de família, com o avô. Foi a maior sacanagem que fizeram. O funcionário do Vasco? Com o funcionário do Vasco. Como é que era o nome dele mesmo? Arimita José de Lima. A maior sacanagem que fizeram, que ganhou na justiça. Ele processou a Globo, é? Não, processou a matéria que foi feita no jornal e ganhou. Porque colocaram ele como teu laranja. O fato desse rapaz foi o seguinte, que ele não era nada meu, não tinha nada meu de laranja, meu. Ele era funcionário do Vasco há 40 anos. O Vasco teve, nesse período, o presidente era o Calçada, e foi por decisão de diretoria. O Vasco teve quando estava com aquele problema que nós tivemos em relação ao Denner, de bloqueio de conta, que houve um bloqueio de conta, o Vasco ficou 3 meses com as contas bloqueadas. E então, por decisão de diretoria, nós tínhamos que fazer uma movimentação. Escolheu-se um funcionário para fazer, que era um funcionário de confiança, para fazer a movimentação pela conta dele. Mas autorizado, com prestação de contas, tudo de direito apresentado ao Conselho Fiscal, à diretoria, e foi o que aconteceu. Mas aí se utilizou, aproveitando toda aquela onda, jogaram todas essas coisas, esse tipo de acusações, que eu respondi a todas. Nenhuma delas prevaleceu. Então você volta ao Vasco se puder? Não. Não? Não volto ao Vasco, vou te explicar por quê. Eu estou no Vasco, eu sou presidente do Conselho de Beneméritos. Eu estou dizendo a mandar. Não, na direção eu não volto pelo seguinte. Eu não acredito nisso. Não, pode acreditar. Que eu fiquei muito... Não foi... Mágoa? É mais que mágoa. É mais que mágoa. Ódio? Não, ódio não. Isso não. Ingratidão? Eu não posso ter ódio pelo Vasco. Ingratidão? O que aconteceu foi o seguinte.
No episódio da queda da segunda divisão, para a segunda divisão, que foi a pior coisa que podia acontecer para mim, claro, com umas coisas todas sempre armadas e colocadas, etc., botaram culpa do Eurico. Isso foi a coisa que mais me atingiu. Quando disseram que a culpa foi sua? A culpa do Eurico. Porque quando eu tinha certeza absoluta que se eu lá estivesse... Que você chegou a falar isso, inclusive. Se eu lá estivesse, o Vasco não caía. Por que não cairia? Porque não cairia. Isso é curiosidade que comigo, eu tenho. Você vai morrer com essa curiosidade, porque comigo não cairia. Não cairia por quê? Você ia comprar juiz, eu ia tenho fazer o quê? que comprar juiz, eu tenho Como é que 40 anos de futebol. Disso eu conheço alguma coisa. Isso eu conheço Então, um mas pouco. exatamente por isso. Quer 40 dizer, anos de futebol, para o cara né, garantir né. que não iria cair, Por porque isso- você sabia da mutreta do futebol. Não, mutreta não. Aí é que está o negócio. É saber como funcionar no futebol. São as medidas que você precisa tomar para que isso não aconteça. Mutreta no futebol, compra de juiz, isso é para desclassificado. Comprar juiz. Você não comprou o juiz de futebol? Eu? Ah. Eu tenho necessidade de comprar juiz de Tô perguntando. futebol? Não. Nunca? Ó, primeiro, você tem que ser diligente. Diligente. Por que, que Não o juiz é, tinha medo de você? não é negligente. Por que, que o juiz tinha medo de você? Ah, porque eu ia dentro. Sempre fui. Dentro como? Eu nunca deixei passar uma atitude do árbitro que fosse prejudicial. Eu nunca deixei de comentá-la, eu nunca deixei de assumir posições em relação a isso. E eles entendiam que isso aí era como uma coisa, uma forma de veto. Só que eu ia dentro do que eu estou te dizendo, é nesse sentido. Eu não deixava, nunca deixei barato. Eu sempre fui dentro. Juiz dentro, você disse dentro. que nunca comprou. Jornalista você comprou alguma vez? Acho que esse foi o meu grande problema. Por quê? Por quê? Nunca comprei. Você sabe que o problema do jornalista comigo, sabe qual é? É porque é uma recíproca verdadeira. Jornalista de futebol, né? Esportivo. Jornalista esportivo. Futebolístico, né? É. O jornalista, na sua grande maioria, claro que tem exceções. O Romário disse que, na opinião dele, mais de 60% dos jornalistas esportivos são picaretas. Para você? Não chamo de picareta. Não? Você chama de quê? Eu chamo de daqueles que acham que sabem mais do que sabem. Esse aqui é o problema. A maioria, o meu problema com o jornalista é que o jornalista acha que sabe. A maioria dos jornalistas de futebol e o jornalista esportivo nunca teve do outro lado do balcão. A maioria dos jornalistas, os que crescem, eles passaram a ser jornalistas de ar-condicionado. O que é isso? Não vão saber das coisas. Que eles só ficam lá no... Você critica o na trabalho relação. de um treinador, por exemplo, ele critica o trabalho do treinador sem ter ido ver o tipo de trabalho que ele dá, se ele está dando esse trabalho. Ele vem pela informação do que eles chamam do repórter dele. Fala aí, o repórter, conta aí a história, que nem sempre são meninos ainda começando, que não dá... Não cansa a minha beleza. A não ser os que jogam... Ô, Sabichão, só você entende futebol? Não, eu entendo não. Hã? Os que jogam bola, tudo bem. Você respeita só os que jogam bola? Os que jogaram bola, conhecido aqui. Qual é a formação que um cara tem para ficar discutindo tática de futebol? Me explica. Me explica. Mas tem muito cara que não jogou bola e que Todo mundo foi bom tem. comentarista. Quem? João Saldanha, Luiz Mendes, que faleceu agora há pouco tempo. Em São Paulo, Mário Moraes, Juarez Soares. Pronto, começou a falar alguns aí, já está bem. Esses que estão falando, falam, na sua opinião, só merda? A maioria. A maioria? É. É? A maioria não conhece. Eu tive uma pessoa do meio do basquete que disse categoricamente a mim que naquela negociação do Nenê jogava no Vasco, correto? E ele foi para os Estados Unidos. Foi uma negociação milionária na época no Brasil, não foi? Foi a única vez que um clube brasileiro, foi a primeira vez que um clube brasileiro recebeu alguma coisa. Exatamente. Então, uma das pessoas envolvidas nessa negociação garantiu a mim, pela minha mãe, disse a mim categoricamente, que você exigiu uma participação naquela negociação e que você mandou depositar a tua parte no exterior.
Isso não é mentira, não. Isso é pior, isso é mais do que mentira. Isso é mais do que mentira. Por que o cara falaria isso? Não sei. Muita gente falou essa situação a meu respeito. Muita gente usou esse tipo de coisa. Mas só que essas pessoas, quer dizer, se ela depositou no exterior, ela deve saber número de conta, para depositar, deve ter tomado nota disso, deve ter feito isso. E era muito simples, pô. Essas coisas são tão absurdas, porque, por exemplo, a negociação do Nenê, que eu vou te dizer, eu tive que entrar na FIBA, foi usada aqui a CBB em relação a isso, e foi uma negociação que veio como tinha que vir aqui, veio normalmente pelo Banco Central, com umas negociações que eu fazia lá no Vasco. As minhas negociações lá no Vasco foram feitas assim. Aparentemente não eram transparentes, mas eram. Foram lá, entraram lá. Não eram muito transparentes, não, né? Você que diz. Não. Não. O Todas Vasco foram. está tudo fechado na sua mão. Tudo. Não, o Vasco tinha todos os poderes do clube. Não diga isso. Hã? Não? Não diga isso. Todos os poderes do clube. Tudo era feito com... O Vasco tem conselho fiscal, conselho deliberativo. Mas você mandava em tudo. Como é que eu mandava? Como é que uma pessoa pode mandar em 400, rapaz? Então isso é uma quadrilha, pô. Aí é que está a quadrilha que você está falando, pô. Então isso é uma quadrilha, todo mundo tinha que participar. O Vasco nada se faz... Mas tudo que se com falou duas então, era assinaturas. mentira. De eleição, que tinha eleitor morto, ele Claro votou que em você, tudo isso claro é mentira. que é mais do que mentira. Pô. Então a Claro que imprensa isso é mais do que criativa pra mentira. caramba, então. Não, a imprensa é mais do que criativa. Você sabe que esse jornal, o Lance, botou um repórter deles para forjar e votar lá no Vasco. Isso tudo por quê? Porque eu não sigo a linha lá do Walter Matos, porque eu sempre contestei o Walter Matos, porque eles... O Walter Matos é o dono do jornal. Porque é um dos braços da Globo, que era acerto de Globo. Isso tudo são grandes acertos, e que eu me insurgi sempre contra os acertos. E não concordar e não deixar fazer isso, e não concordar fazer aquilo, e não, assim não, assim. E aí você começa a procurar. Só que comigo acontecia o seguinte: o cara tirava uma dessa, como você está falando. Bate e volta. Aí tem que atirar outra. Aí atira outra, aí atira outra, e atira outra. Eles atiraram o que quiseram. Qual que mais doeu? Já te disse. Foi A essa. culpa? Deles, A culpa da segunda divisão? deles, O resto você deles para mim, de acusações, nenhuma. Porque eu não estava nisso. Eu não estava nisso. Nenhuma acusação dessa te feriu? Nenhuma acusação me Não? feriu. Nenhuma. Não, porque elas não são verdadeiras. Não tem... Olha, eu tenho Você não se arrepende de ter brigado com a Globo, então? Eu faria tudo de novo. Tudo de novo? De novo. E se eu pudesse, e sabendo o que eu sei hoje, faria mais ainda. Financeiramente, o Vasco hoje é um clube administrado pelo Roberto Dinamite. É um clube que você acha que está limpo? O problema do... Você tocou em algo que eu não queria falar, mas vou falar. Mas eu estou perguntando. Tá bom, pô, eu vou responder. Por favor. O Roberto Dinamite... Porque eu já ouvi coisas dele também do Arco da Velha. O Roberto Como eu via de você, eu ouvi dele. O Roberto Dinamite, hoje ele está começando a pegar as coisas, né? Quer dizer, Pegar as coisas como? Como é que é pegar? É pegar o jeito de como se administrar para a administração. Você está falando administrado por ele. Você não Você está pode... elogiando ele, então? Não. Estou elogiando, estou dizendo que ele está começando... Que ele está aprendendo, é isso? Está começando. Está começando porque... Porque antes ele não estava... Não, primeiro mandato ele praticamente não era ele que administrava, né? Quem que era? Não, outras pessoas, mas não ele, porque ele não tinha o conhecimento para a administração. Ele está conhecendo agora, Acho que ele está mais direto, participando. Acho que, por exemplo, tem um problema sério hoje no Vasco, que precisa ser... O quê? É o problema, por exemplo, nas divisões de base, que saem as acusações de que fulano está levando dinheiro para que... Que fulano?
Não, os que lá trabalham, pegando dinheiro para... Mas o que trabalha é o Roberto Dinamite. Não, peraí. O Roberto Dinamite é o presidente do Vasco. Quer dizer, ele é o responsável, tem a obrigação de apurar isso, de ver isso. E ele mas está apurando isso, não? eu espero que sim. Mas você espero que sim. Você tem certeza disso? Isso são denúncias comprovadas. Jogadores da categoria de base do Vasco estão nas mãos de dirigentes? Não, Pertencem a dirigentes? Não, pertence. Não. O que está acontecendo, a divisão de base do Vasco praticamente acabou. Quer dizer, está na Mas mão acabou agora? está na mão de empresários. Na sua época não estava na mão de empresário? Não tinha nenhum jogador com empresário. Não? Hoje está na mão de empresário? Está na mão de empresários. Esse empresário Carlos Leite é muito ligado ao Vasco hoje? É extremamente ligado. Extremamente, né? Extremamente ligado. Tem parte do jogador? Ele tem participação nos jogadores. Participação? É. E o Roberto Dinamite? Não deve ter, né? Mas ele, Se tem, pode ter de outra forma, mas não deve ter. mas ele aceita isso, na sua opinião? Ele sabe disso, está vendo isso? Claro que sabe. Isso aí ele sabe. Ele Isso sabe não pode de isso? outro jeito. Isso ele sabe. Você olha para o teu neto com consciência limpa, Mas tranquila. absoluta. É? Você acha que eu tenho meus 4 filhos, como eu tenho, ligados comigo, Agarrados, né? ligados comigo, casado com a mesma mulher há 30 anos? Se eu fosse... Se eu não vem com fosse... essa história que casado há 30 anos significa alguma coisa. O que é? Claro que significa. Sim, Eu o quê? sou, Significa sou cara do homem? bem. Hã? Eu sou cara do bem. Só porque você é casado Mulher não aí? fica com o cara... Com o cara Tem muito só cara se que tiver fica 30 interesse. anos com a mulher e Não, e fica muito dribla. cara- Não, e- ah, bom, isso é dribla. Tem Isso é- amante. Não, mas que isso? Ô, esse negócio de quantos? esse negócio de driblar aí fora é caso teu, que você é réu, confesso. eu Você, sou réu, confesso, não, você, senhor. não, você que gosta de fazer os teus dribles e fora. Não, senhor. No meu caso, Eu sou solteiro, é diferente. tá bom, tu é solteiro, mas solteiro, Eu já fui casado. Mas então, tu é réu, confesso. É. O meu problema é o seguinte, Você não é, né? eu não. Você é um Não, homem... eu não sou réu. Você, não, sei, mas... Não, eu não sou réu. Mas 30 anos você é homem fiel. Não, eu não, na questão de ser homem fiel, o problema é o seguinte, do jeito como o jornalismo investigativo, que é a prática, que para fazer em cima de mim, você acha que se eu tivesse alguma coisa, do jeito que a Globo fez, que jogou para cima de mim, que tentou me caçar, que botou toda a força dela em Brasília para caçar meu mandato, Já teriam provado, né? já não teriam dito que? Já não teria dito. Eles dizem, eles não conseguem dizer que eu andei com travesti, porque não vai ter hipótese. Ele não vai dizer que me viram com a mulher tal, senão porque eu não sou chegado. Quer dizer, eu até gosto Você não muito. é chegado? Eu até gosto muito, mas não sou chegado a ir perto. Quer dizer, eu me habituei a... Eu me habituei... Você quer dizer que se você tivesse amante, a imprensa já teria botado isso? Desculpa. Você tem alguma dúvida? Tem, nenhuma. Você tem alguma dúvida? Você gostaria de ver o seu neto dirigindo o Vasco? O que eu gostaria é que ele tivesse amor pelo Vasco, né? Como você? O meu vai ser difícil. Nem o seu neto vai ter amor com o Vasco igual você? Não, Você é doente, né? totalmente. O Roberto não tem esse amor pelo Vasco que você tem? Mas você não pode fazer essa comparação. Eu não estou comparando, estou perguntando. Você está perguntando, você faz umas O programa comparações. chama Cajuru Pergunta. Não, Cajuru pergunta, faz umas comparações que são absolutamente... Por quê? O Roberto não tem amor pelo Vasco, caramba? Mas você perguntou como eu. Igual você, não? Claro que não. Aliás, você quer saber... Quem tem amor igual a você pelo O Roberto não era torcedor do Vasco, o Roberto era torcedor do Botafogo. O Roberto era torcedor do Botafogo? Claro, começou o Botafogo. Conheço ele desde que entrou no Vasco. Mas te deu prestígio, o Vasco da Gama. Esse Claro. prestígio você aproveitou, não? Não, claro que me deu prestígio. Hã? Claro. Deu dinheiro? Talvez. Como o quê? Eu... Como deputado? Não, como deputado não. Não, Como deputado eu não ganhei nada. Não, em 8 anos? Como deputado eu perdi. Não era como? O salário de deputado é um baita salário. Não é? Não, você acha que o deputado mesmo hoje, vamos fazer comparativamente, na minha época eram 4 mil, depois passou 8 mil, mas vamos lá, era 4 mil.
Agora passou, agora acho que está em 16 agora. Mas, comparativamente, quer dizer, você não vai dizer que você o fato de que você ganha o que você gasta, primeiro que você é obrigado a estar se locomovendo para lá, para cá, para lá, Mas eu para cá. eu fiquei surpreso com a sua sinceridade. De quê? Você falou que ganhou dinheiro no Vasco. Não ganhei Queria que você dinheiro no explicasse como. Não, no meu trabalho. Eu não estava só no Vasco, eu dei Então, mas consultoria. pelo prestígio de ser um homem que você foi no Vasco da Gama, Claro que pelo você poder, ganha. Você dá consultoria, você... Consultoria de quê que você deu? Eu tenho um escritório há 20 anos, né, pô? Como advogado? É, há 20 anos. E, evidentemente, como dirigente do Vasco, Não, claro. a Não, tua clientela... as pessoas te procuram. Você não vai me procurar, eu sendo profissional, escuta, você não... Estou precisando disso, você não queria fazer determinada situação, fazer determinado trabalho, etc. Como advogado? Claro, como consultor, não precisa ser como advogado. Eu não vou não preciso te defender. Eu preciso dos meus processos. Ah! E você não é um bom advogado criminalista, é? Eu te defenderia bem. Eu te defenderia bem. Você Aliás, mas você é difícil de ser defendido, né? Por quê? Porra, você não é muito desviar, você vai logo dizer de robô direto. Você que falou aqui, ué. Eu que falei o quê? Você deixou claro que o Ricardo Teixeira... Eu não falei nada, você que Como está falando. não? Eu Está perguntei, tudo você gravado. respondeu. Eu não. Tá tudo gravado aqui. Não, eu não falei Você nada deixou de claro robô. que o Ricardo Teixeira pega dinheiro do futebol? Não, com o futebol ele pega. Então? Claro, Então, claro. então por que... Claro. Então eu falei isso várias vezes, eu errei? Não, você fala que ele roubou. Mas é porque você quer usar outro termo, é isso? Lógico, Você- use outro termo. Aí você está falando como advogado. Não, então você usa tá outro aconselhando. termo. Aí eu aceito a sua consultoria. É. Tipo assim, Cajuru, fala que ele pegou dinheiro, mas não fala que ele roubou, é isso? Exatamente, É? exatamente. Você não fala roubou, mas fala que ele pegou. Fala. É engraçado. Que diferença que tem pegar e roubar, Eurico? Não, diferente. Hein? Roubar é subtrair. Pegar pode estar aqui por acaso. A televisão, quando ela compra os direitos dos clubes, ela paga só os clubes? Ou no fundo, ela tem que pagar por fora dirigente? Não, eu acho que era... Bom, eu Você acho... está gaguejando. Não, eu acho muito difícil... Que gaguejando? Eu não Você gaguejo. Não, você está gaguejando Tá porque você enganado. sabe que eu tem... acho muito difícil, eu acho muito difícil você poder pagar ao dirigente. Por quê? Porque na negociação com o clube, aquilo que ela paga, ele tem que ser pago diretamente ao clube. Não pode ser pago. Quando você usa, aí é outra coisa. Quando você usa uma empresa para receber pelo clube, aí a conversa pode ser outra. Você acha que tem clube que faz isso? Eu acho que tem alguns aí que são empresa, que tem empresa. É? Acho que tem alguns. O Vasco que... nunca foi? Não. Não? Obrigado, o pagamento é direto. O Vasco, o pagamento é direto no Mas clube. para você tem clubes que faturam, então, como empresas. Não. Aí, nesse caso, Não, tem. admite-se, então, nesse caso, que o dirigente pega por fora. Pode ser. Hã? Pode ser. Pode ser. Enquanto você mandou no Vasco, o que se falou sobre prestação de conta também é mentira? Claro, minhas contas foram todas prestadas e aprovadas por unanimidade. Dentro do Vasco, lá tudo? Dentro do Vasco, pô. Claro, absolutamente, claro, aprovadas por unanimidade e sem nenhum tipo de problema. Hoje está acontecendo a mesma coisa lá? Hoje no Vasco? Não sei. Por que não sei? Não sei. Não sei significa- se está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no meu tempo. O Roberto Dinamite é um homem Você- rico? Ah, não sei. Não sabe? Não, pô, esse negócio de rico para vocês também é uma concepção. O cara tem uma casa, o cara tem um automóvel, o cara tem não sei o quê, ele é rico. Não, Pô, mas o cara, de repente, ficar rico de uma hora para outra tem que ter explicação. mas de uma hora para outra, não. É. E os que trabalham desde os 16 anos de idade? Você trabalhava em padaria? Eu trabalhei desde os 13. Como o quê? Padeiro ou não? Não. O que você fazia? Com 13 eu não podia ser padeiro. Não sei, mas você trabalhava em Meu padaria? pai tinha padaria. Teu pai tinha padaria? Meu pai tinha. Mas você ficou rico com padaria? Não, Não? não, Você hoje é um homem rico? não, Não é? não. Não sei. Aquela não sei lancha, qual é. aquela casa lá, se você vender aquilo lá, não é uma fortuna?
Ah, você fica rico? Tô perguntando, não fica? Isso é rico? Ué, Se pra isso mim é é, rico, ué. então, tá bom, tá bom, tá bom. Isso é uma. Cada um vê se isso é ser rico. Então, eu não sei o que eu vou falar do Ike Batista, eu não sei o que eu vou falar de outros caras aí que eu posso ficar citando aqui. Esses aí são do Daniel bilionários, Dantas, diferente. Ah, Aí você está falando de bilionários. Bilionários. dos Marinhos, Continua falando de bilionários. de Sérgio Cabral. É o quê? O Sérgio Cabral, não sei. Ah, não? Não sei. Eu tenho uma casa, ele tem duas. Eu tenho uma lancha, ele tem helicóptero. Eu tenho não sei o quê, ele tem 3 vezes mais. Ele é só um pouco mais rico que você. Isso é um pouco mais rico do que... tá legal, então tá bom. Então tá bom. O Ricardo Teixeira é muito mais rico que você? Pô, isso nem se desculpe. Nem se discute? Nem se desculpe. O Zico para você foi injustiçado no Flamengo? Isso tudo que fizeram com o Zico, como é que você reage, mesmo tendo o Flamengo como seu arqui-rival? Olha, eu sobre o Flamengo não dou opinião, não. Eu dou opinião sobre o Zico. Estou falando sobre o Zico. Não, eu dou opinião sobre o Zico, mas não dou opinião sobre o Flamengo. Mas sobre a questão dele no Flamengo. Como é que Não. você viu isso? Não dou opinião sobre o Flamengo. Flamengo é um negócio que é difícil de você mexer com o Flamengo. Flamengo é um negócio que... É uma paixão, hein? Não, igual paixão. o Vasco, é. Para eles, que se entendam lá. Mas não tem nada para mim. Quer dizer, eu não consigo penetrar naquilo, quer dizer, eu não consigo ir... Não foge ao meu entendimento as coisas que acontecem no Flamengo. Porque o Flamengo... No fundo, você gostaria de ser dirigente do Flamengo também? Porra, aquilo ali é um favorecimento total. Você... Favorecimento total? A mídia é um favorecimento total ao Flamengo. A mídia é... O Flamengo parece que está acima do bem e do mal. Quer dizer, o Flamengo tudo pode e os outros têm que enfrentar situações, quer dizer, totalmente diferentes. Quer dizer, isso é um negócio de... A mídia transformou o Flamengo no clube da maior torcida do Brasil. Transformou não, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, Eurico. Tá bem. Você acha que foi a mídia que Vai fez lá, isso? vai lá. Você nasceu em Goiás? Não, eu nasci em São Paulo. Ah, pois é, então o mal é esse. É que você é de São Paulo, mas você foi para Goiás. Quanto tempo? Sim, fiquei muito tempo lá. Fui Quantos casado. anos? 15. 15 anos. As tuas pesquisas, o Flamengo tinha mais torcida que os outros? Lá em Goiás, sim. Ah, que conversa fiada. Ah. Você não fez pesquisa? Faz essa pesquisa do Montenegro, que é pesquisa de Araque, você chega no cara vai Montenegro perguntar... do Ibope, a pesquisa dele de Araque? De futebol pesquisa É? de Araque, total. Você chega no coisa assim no ponto de ônibus e pergunta aqui, qual é o seu time? Flamengo. Mas não pergunta antes, você já foi a um campo de futebol? Vem cá, você quer dizer que o Vasco tem mais torcida que o Flamengo? Você tá ficando gagá? Não, eu não estou ficando gagá. Eu quero saber o seguinte, você andou esse Brasil? Andei, claro. E? O Flamengo tem mais torcida que o Vasco. Por quê? Você já alguma vez viu? Ué, gente, Você comparou? Você já foi alguma vez quando o Vasco foi? mas para você a pesquisa do Ibope é mentirosa, então? Sem É de dúvida. Araque? Total. Quem é que tem a maior torcida do Brasil, então? Isso é uma coisa que a gente Para tem você que conhece futebol e viajou gente tanto. tem que discutir. 40 anos de bola. A gente tem que levar isso em consideração. Não, responde na hora, na Por bucha. exemplo, não vou responder na bucha. Mas como não? Por exemplo, você começa em São Paulo. São Paulo, você começa a falar de Corinthians. A maioria dos que estão lá em São Paulo, hoje, veio do Nordeste. E vai torcer pelo Corinthians. Mas eles não sabiam nem que o Corinthians existia. Começa pelo Lula. Vamos começar pelo Lula. Presente, ex-presente. Começa pelo Lula. O Lula lá em Guaranhus, era vascaíno. Vascaíno. O Lula era vascaíno. O Lula é vascaíno. Sim, ele é vascaíno. Ninguém, você Na muda... sua opinião, ele é vascaíno? Ele não é corintiano, então? Não, claro que não. O Lula não é corintiano? Não, claro que não. Ele é vascaíno. Ele mudou por interesse político. Ele mudou para São Paulo. E aí, claro, qual é o clube aqui, não sei o quê? O Corinthians. Pô, mas ele não Porque sabia. time para você é um só. Claro, você muda de religião, você muda de partido político, você muda de mulher, você pode mudar de tudo, mas de clube você não muda. Cara que muda de clube, você começa a pensar 2 vezes em relação a ele. Você quer dizer o Roberto Dinamite? Quem?
Eu não quero dizer nada. Você falou que ele era você- botafoguense? Eu estou falando que muda de clube. Quem falou a você que ele mudou? Então vamos ao nosso quadro, por falar em cara. Manda pro ar o quadro mais esperado do programa Cajuru Pergunta, ainda mais com Eurico Miranda. Você põe a mão no fogo pelo time atual do Vasco? Eu boto a mão no fogo, quer dizer, eu não podia. Tipo assim, esse time vai ser pelo campeão? pelo meu tempo de futebol, eu não boto mão no time, não boto mão no fogo por time nenhum, mas que eu acho que o Vasco, que o time do Vasco, aí que merece uma consideração, que o time do Vasco teve algumas coisas que aconteceram a favor dele, uma delas que foi motivacional foi Caso Ricardo Gomes? esse acidente com o Ricardo Gomes, mas teve outras coisas que o prejudicaram muito, que foi ainda a incompetência, a negligência dos dirigentes que não esperavam e não se surgiram contra uma tabela da maneira como foi feita. Porque a tabela pode tirar o título do Vasco? Para você? Eu acho que a única coisa que tira o título. A única que pode tirar o título do Vasco é a tabela. E para você essa tabela favorece quem? Corinthians. Corinthians? Corinthians e... Pela ligação do Ricardo Teixeira com o André Sanches? Duvido. Não duvido. Não duvida. Você não justifica você fazer uma tabela em que você bota 3 clássicos. Tá bem, aquele argumento de botar o clássico para a última rodada, mas você botar 3 clássicos nas 4 últimas rodadas, isso aí, quer dizer, com certeza é prejuízo para o Vasco. Se isso não foi feito para os outros, eu não sei se foi feito para beneficiar, mas que prejudicou o Vasco e beneficiou os outros. E pode tirar o título do Vasco, isso. Então, para você, só a tabela pode tirar o título do Vasco. Só a tabela Tá. pode tirar. Você põe a mão no fogo num ping-pong por João Avelange? Boto. Por José Blatter? Não boto, não. Não? Não. Não? Você riu, hein? E pela Rede Globo, você põe a mão no fogo? Tiro tudo, levanto. Pela imprensa esportiva, você põe a mão no fogo? Não. Não? Você põe a mão no fogo pela Patrícia Amorim? Eu não tenho por que não pôr. Quer dizer, eu não tenho por que não pôr, porque tudo que eu tenho conhecimento dela, tudo que eu conheci, e eu não tenho nada que possa dizer que eu não ponha a mão no fogo por ela. Você não tem nada contra? Não tenho nada contra. Pelo Peter Simmons? Quem é esse cidadão? Você nem sabe quem é? Não. Presidente do Fluminense? Ah, o Peter. É. Ah, o novo presidente. É. É novo, não conheço, mas... Mas não põe. Eu dizer para você Você que falou quem é esse cidadão? Não, é que eu não liguei o nome ao Você não ligou o nome? Eu não liguei o nome a ele, eu não tive... Você não tem nada para Não falar é da dele? minha fala, não tenho nada que Tem possa nada. falar dele. Você põe a mão no fogo pelo André Sanches, presidente do Corinthians? Eu ponho a minha mão no fogo por ele, porque eu sei que tudo que ele faz em defesa dos interesses do Corinthians. Ele é um Eurico Miranda de São Paulo? Eu sou pretensioso, ele vai ter que ainda comer um pouquinho de jacu. Ele? Tá. Mas em São Paulo falam mal dele também. Podem falar. Uma palavra só, por favor. Galvão Bueno. Trabalha na Globo. Casa Grande. Bom cara. Falcão. Bom cara também. Arnaldo César Coelho. Bom cara. José Roberto Reit. O que é isso? Não é bom cara. Luciano do Vale. Excelente cara. Neto. Eu vou botar como irreverente. Edmundo. Doce figura. Renato Maurício Prado. 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。
O que é isso? Problemas com Freud. Problemas com Freud? Como assim? Não estou entendendo. Tem que falar com o Freud para explicar. O Freud está morto? Como é que eu vou falar com ele? Tenta fazer uma sessão espírita aí que ele baixe, para aí ele explica qual é o problema do Renato Maurício Prado comigo. Por que você não diz? Diga. Só Freud pode explicar, nem eu sei explicar, rapaz. Só Freud é que Sim, mas explica. fica vago isso. Não fica vago, como é que o Eu Freud... peço que você defina o jornalista em uma palavra. Não sei, ele tem Você problemas. está ironizando. Que problema que ele tem? Deve ter, eu acho que deve ter problemas freudianos. Você sabe o que são problemas freudianos? Não. Você, José Trajano, em uma palavra. mal informado. Juca Kfouri, em uma palavra. Pessimamente informado, a meu respeito. Pelé, em uma palavra. Um grande jogador de futebol. Flamengo, em uma palavra. Eu quero que morra. Que isso? Eu respondo, você se surpreende. Vasco da Gama, em uma palavra. A minha paixão. Jorge Cajuru, em uma palavra. Aquilo que eu discuti aqui. Independência. Eurico Miranda, em uma palavra. Homem. O quê? Homem. Com H maiúsculo? Com minúsculo, maiúsculo, seja como for. Homem. E homem não é o porque é macho, não, é? Eu não sou de briga, não sou homem. Sou homem. Engraçado que eu Sou pensei homem. que você fosse brigar comigo nessa entrevista. Não, pô, eu Olha o não, teu de jeito do não é estúdio negócio aqui. de briga, eu sou... Eu só fico com medo. Aqui, Ah, Cajuru, eu ele vai nunca partir pra botei- cima de você. Não, Hein? eu sou homem. Até a Copa do Mundo você tem muita coisa pra falar, né? Pode ser. Vão roubar muito nessa Copa? Ou vão pegar desculpa? Eu acho que agora vão tentar impedir que peguem muito. Por quê? Porque está havendo umas mudanças. É? É. Tá vendo? Tá vendo? Tá legal. Eu acho que esse ministro do esporte que está aí, o Aldo Rebelo, Você põe a mão no fogo pelo Aldo? bota as 4. É? É. Tá legal. Ele, sem dúvida nenhuma, se ele puder evitar, vai evitar. Evitar o Ricardo Teixeira, você quer dizer, né? Principalmente. Principalmente? Principalmente. E este foi o Cajuru Pergunta, que na semana que vem volta com surpresas da Europa.